Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo abençoado de Deus. Estamos de volta para mais um momento de reflexão aqui no canal do YouTube. Desde já, agradecer a todos vocês, onde quer que estejam neste momento. Vamos juntos para mais uma reflexão. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 5, que nos diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi o anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos estes harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povos e nação. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, palavra de Deus no capítulo 5 do livro do Apocalipse, e que Deus, pela sua muito digna misericórdia, possa abençoar a todos vocês por intermédio desta palavra. Queridos irmãos, nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro do Apocalipse, basta tão somente ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, que nós vamos ter todo um entendimento deste livro do Apocalipse. Amém? Quando nós lemos o versículo 1, a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: revelação de Jesus Cristo, que Deus deu aos seus servos por intermédio de João, para que viéssemos saber o que haveria de acontecer nos últimos dias. Quando nós lemos o versículo 2 do capítulo 1, nós vamos ver João escrevendo acerca dele próprio. E diz: E João foi aquele que caminhava próximo a Jesus. João foi aquele que testemunhou aquilo que recebeu, porque ele andou, porque ele estava com Jesus. No versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: Bem-aventurado todo aquele que ler, que ouve e que guarda todas estas palavras. Meus queridos irmãos, o livro do Apocalipse, ele contém 22 capítulos, mas o ponto mais importante, ou o ápice deste livro, encontra-se neste capítulo 5, do qual fizemos esta leitura. Eu particularmente considero este capítulo 5 um capítulo de extrema importância para o desdobramento de todo o livro do Apocalipse. Meus queridos e amados irmãos, no capítulo 5, João ele está tendo uma revelação. E nesta revelação, João ele vê o trono de Deus. Ele consegue enxergar Deus assentado naquele trono. E ele percebe que na mão direita de Deus estava um livro.
Este livro estava fechado e estava selado. E na continuação daquela visão, João ele observa um anjo bradando com grande voz e dizendo assim: quem é digno de abrir este livro? E ele dizia que nem na terra, nem no céu e nem debaixo da terra, aleluia, se encontrou ou foi encontrado alguém digno de abrir aquele livro e muito menos de olhar para aquele livro. Aleluia. Meus queridos, eu fico pensando comigo o sentimento que se apoderou do coração de João naquele momento. E é um sentimento pela qual podemos também compartilhar, sendo nascido de uma raça decaída. Não é verdade, irmãos? É verdade. Nascemos afastados da glória de Deus. Então, o sentimento que se apropria de João naquele momento é um momento e um sentimento desesperador. Ele próprio, no capítulo 5, testifica de que, ouvindo o anjo bradar, ele entendeu que não se encontrava ninguém digno de abrir o livro, e muito menos ele. E por essa razão, João chorava muito. Ele mesmo diz: e eu chorava muito, olhando para aquela visão, um choro de quebrantamento. João estava humilhado diante daquela revelação, aleluia, estava se sentindo impotente, sentindo as suas fraquezas, na verdade estava sentindo indigno. Meus queridos irmãos, a mesma situação ou este mesmo sentimento passou o profeta Isaías. Quando lemos o capítulo 6 do seu próprio livro, nós vamos encontrar que Isaías também teve uma revelação da qual ele viu Deus no trono. Ele contemplou os anjos, serafins que voavam e cantavam, reverenciando a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías ele percebe a grandeza da glória de Deus, ele diz: ai, Senhor meu, que vou perecer, porque eu estou diante da glória do Senhor, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sou digno de ver, de contemplar a glória do Senhor. E na visão, o profeta Isaías contemplou um serafim que voou até o trono de Deus com uma tenaz e pegou uma brasa viva e veio a Isaías e tocou nos seus lábios e o purificou das suas iniquidades, e o seu pecado a partir daquele momento foi sarado, e Isaías se encontrou habilitado para servir ao reino de Deus, quando afirmou: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas, meus queridos irmãos, naquela visão em que João se encontra humilhado, João se encontra em lágrimas, João se encontra quebrantado, de repente, aleluia, dos anciãos, ele falou para João, vindo até a sua presença, ele disse: João, não chores, está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé,
E no versículo 5, nós vamos observar, meus irmãos, que João, erguendo os olhos, ele enxergou um cordeiro, e na visão parecia até que o cordeiro estava morto. Na verdade, o cordeiro, que é Jesus Cristo, ele havia morrido. Mas glória a Deus, para que não houvesse nenhuma confusão na interpretação de forma teológica, João viu que o cordeiro parecia que estava morto, mas diante do trono ele se encontrava de pé. Glória a Deus, ele estava ressuscitado. Agora, meus irmãos, por que João ele não teve a visão direta da presença de Jesus e ele viu um cordeiro? Aí nós temos que retornar à palavra de Deus para nós termos uma percepção desse sentido, do significado do cordeiro naquela visão de João. Meus queridos irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 21, a Bíblia nos fala que quando Adão e Eva, aquele primeiro casal, por desobedecer a Deus, pecando diante da presença de Deus e percebendo que o pecado lhes fez enxergar a sua nudez, eles colheram aquelas folhagens e automaticamente tentaram cobrir a sua nudez. Neste momento, um cordeiro ele é morto, o sangue desse cordeiro é derramado. E meus queridos irmãos, ali Deus estava usando a pele daquele animal morto para cobrir o pecado daquele casal. Quando nós analisamos Gênesis no capítulo 4, Abel, quando ele vai sacrificar diante de Deus uma oferta, levando do seu rebanho a primícia, diz a Bíblia que ele apresenta diante de Deus um cordeiro, e Deus se alegrou da atitude e do sacrifício de Abel. Quando nós lemos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 29, versículo 30 a 31, quando João estava às margens do rio Jordão, e de repente Jesus se aproximava do Jordão, a Bíblia diz que João Batista viu a Jesus, e quando ele viu a Jesus, o que foi que João ele afirmou ali? João ele bradou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus também havia se apresentado para Moisés, e Deus havia determinado para Moisés o seguinte: olha, Moisés, nesta noite vocês tomem um cordeiro, vocês matem este cordeiro, vocês comam a carne deste cordeiro, mas o sangue dele, eu quero que vocês peguem e coloquem o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas do povo hebreu, porque nesta noite eu irei trazer a 10ª praga sobre o Egito, que é a morte dos primogênitos. E quando o anjo vier e passar pelas casas que não tiverem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, aleluia, ali haverá morte. Mas onde houver o sangue do cordeiro nos umbrais, ali haverá vida. Glória ao nome de Jesus. Quem é digno? Aleluia. E João diz que ninguém se encontrou digno a não ser o Cordeiro. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus queridos, quem é digno? Os irmãos percebem na celebração da Santa Ceia, quando a leitura de praste ela é lida,
na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, versículo 37, nós vamos encontrar que Paulo recomenda à igreja e diz: ninguém se aproxima da mesa e coma deste pão ou beba deste cálice indignamente, porque aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. É esta palavra. E isto às vezes traz uma intriga muito grande, porque a gente fica se questionando o que fazer, irmãos, para entender esta expressão de não comer o pão e o cálice indignamente. Todos nós paramos por um momento e ficamos pensando sobre esta palavra. E muitas das vezes a gente olha a vida alheia do irmão do nosso lado, na nossa frente, a nossa retaguarda, e parece que fica mais fácil a gente perceber, olhando as atitudes das pessoas e talvez julgando indignos de estar ali cercando a mesa do Senhor, não é verdade? É por isso que muitas das vezes levam-se em consideração a Santa Ceia, um momento tão significativo, tão santo, tão sagrado, tão importante, que as pessoas se santificam ao mês, a uma semana. Na semana da Santa Ceia se vestem de branco. E existe um temor muito grande, e a gente percebia, e você já percebeu, e muitas das vezes pegando o pão, meditando, tomando vinho, as pessoas glorificam a Deus, a glória do Senhor vem sobre o templo de uma forma tão extraordinária. Glorificado seja o nome de Jesus. Lamentavelmente, infelizmente, nós percebemos tanta, irmãos, nós percebemos tanto sentimento, tanto temor e tanto respeito às celebrações de Santa Ceia como se havia nos dias passados. Mas, meus queridos irmãos, e quando a gente procura, Senhor, mas como saber que somos dignos de tomar do pão e do cálice? E a resposta de imediato o apóstolo Paulo dá ou traz no versículo de número 28, ele diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim toma deste pão e beba deste cálice. E a chave para o entendimento está em examinar a si mesmo. E a gente sabe que um processo de exame é um processo profundo. É verdade, irmão? Um processo profundo. Que talvez você dizendo, mas eu sou digno. Eu não tenho nenhum problema gritante em mim. Não existe nada que me impeça, de pegar do pão e tomar do cálice, não é? Porque talvez você se veja não com um pecado gritante: eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu não me prostituí, eu não fiz nada dessa natureza que a minha consciência me condene do ato da Santa Ceia. Mas aí, irmãos, Paulo diz: você por si mesmo, faça um exame. Irmãos, quantas das vezes a gente olha para dentro de nós, no quesito da saúde, e a gente percebe: eu não tenho nenhum problema. Não sinto dores de cabeça, nenhum incômodo no meu corpo, nada que me impeça de andar, de trabalhar, de sorrir, de estar na igreja. Eu não tenho nada. E quantos não se surpreendeu quando vão para um médico e são subordinados a um exame profundo, e depois desse exame se constata tantos probleminhas no seu corpo, e muitas das vezes problemas seríssimos. Ele fica ali, perplexo, constrangido, dizendo: mas eu nunca senti nada. Mas o problema estava. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Eu não devo ter roubado, não devo ter matado. Mas às vezes mente, é ignorante, briga com a esposa, compra e não paga. São pessoas com essa natureza, São pessoas com esses hábitos, mas alguma coisa está lá. E aí, quando você faz o autoexame, você percebe que você não é digno. De fato, você não é digno de colocar a mão
naquele pão e nem naquele cálice. Aí você depende de Jesus. É aí que você se quebranta diante de Jesus. E é o Senhor Jesus, o Cordeiro, que te faz digno, naquele momento, de pegar naquele pão e tomar aquele cálice. Porque de nós mesmos não há esta capacidade de dignidade para o ato desta comunhão. Meus queridos, para nós percebermos melhor esta verdade bíblica, a gente vai até o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 22 conta-se uma parábola, porque Jesus sempre ensinou por parábolas, e no capítulo 22 a parábola que Jesus conta é sobre um rei que está fazendo uma festa de casamento, uma boda. Ele celebra uma grande festa, ele chama os seus servos e ele envia os seus servos para que vão convidar os convidados, segundo a ótica daquele rei, as pessoas que estavam mais próximo a ele, as pessoas que se considerava digno de poder estar próximo e compartilhar daquela celebração. Mas o que a Bíblia nos mostra é que ao abordar os convidados, todos eles se recusaram, considerando outros compromissos superiores ao de estar naquela celebração. Aqueles servos retornam para o seu rei e diz para o seu rei, relata que um após outro se nega de vir, considerando estarem ocupados em uma outra atividade. Meus irmãos, a Bíblia fala que o rei toma uma atitude e mais uma vez envia os seus servos. E de uma forma diferente ele diz, olha, eu quero que você vá às encruzilhadas do caminho e convide todos aqueles que vocês encontrarem. Digam para ele, o rei já mandou matar os bois, a mesa já está posta, tudo está preparado, venham celebrar junto com o rei as bodas. E meus queridos irmãos, assim o fazendo, nas encruzilhadas daqueles caminhos, irmãos, quem está nas encruzilhadas do caminho? Quem são as pessoas que vivem nas encruzilhadas? São aquelas pessoas, às vezes sem rumo, sem direção, pessoas desocupadas, pessoas que não são importantes. Eu glorifico a Deus porque eu fui encontrado nessas encruzilhadas também. Deus me levantou, me chamou para participar deste banquete também. E glória a Deus que eu vi. O texto fala, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, que quando aqueles servos chegaram para o rei, disse, fizemos como tu nos mandaste, porém, vem aí uma multidão de pessoas boas e de pessoas ruins. E a Bíblia fala, meus queridos irmãos, é que o rei não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia diz que aquele rei, ele manda pegar vestes brancas, vestes nupciais, e pede para que todos que ali chegaram se vistam de vestes brancas e entrem para participar daquela celebração. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E a Bíblia fala que para nós que assim foi feito. Isto representa para nós que aqueles que aceitaram o convite, sendo eles bons ou sendo eles ruins, eles deveriam se submeter a vestir aquelas vestes brancas. E vestir estas vestes brancas, teologicamente, fala, meus queridos irmãos, de aceitar a salvação. Eu aceitei o convite, mas também aceito o processo da salvação na minha vida. Eu aceitei o convite, mas também eu aceito ser mudado pelo poder do Evangelho. Isto fala daquele que aceita o convite
mas que também aceita trocar as suas vestimentas. Glorificado seja o nome de Jesus. Quem é digno? Eu não sou digno, mas o Cordeiro de Deus, ele nos faz digno. Aleluia. E é por isso que nós entramos na comunhão com Deus. Aleluia, através da Santa Ceia. E que glória é para nós poder, irmãos, participar desta comunhão com o Senhor. Quando nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, o versículo 8, João escreveu e disse: e à noiva do Cordeiro foi dada o direito de se vestir de linho puro, finíssimo, para entrarem nas bodas. Glória a Jesus. Foi este o Cordeiro que morreu, e foi este o Cordeiro que nos fez digno de tocar no pão e no cálice. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, que você possa curtir, que você possa compartilhar, e voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima.